Olha aqui que coisa linda. Questão de número 59. Eu tenho o valor de m, que é raiz quadrada de 1 menos raiz cúbica de x2 sobre raiz cúbica de x. E aqui tem raiz de 1 mais m ao quadrado é igual a x elevado a p. Então, quem é o valor de p? Então, o que eu tenho que fazer? Nessa expressão, primeiro calcular m ao quadrado. Somar com 1, depois extrair a raiz e ver quem é que aparece o expoente do x. É o valor do p. Então, nós temos que m é dado como raiz 1 menos raiz cúbica de x ao quadrado sobre raiz cúbica de x. E temos que raiz de 1 mais m ao quadrado, isso é igual a x elevado a p. Então, x elevado a p. É isso aqui o nosso problema. X elevado a p. Então, primeiro passo. Vamos pegar o m e elevar ao quadrado. Então, vamos calcular m ao quadrado. Menos raiz cúbica de x ao quadrado dividido por raiz cúbica de x. Vamos elevar ao quadrado. Então, m ao quadrado passa a ser. Cancelamos essa raiz com esse 2. E em cima. E esse 2 vem para o denominador aqui. Então, vai ficar isso aqui ao quadrado. Então, fica x ao quadrado. Esse aqui vem para cá e esse aqui vem para cá. Então, o nosso m vai ficar 1 menos raiz cúbica de x2 sobre raiz cúbica de x2. O que é que nós vamos fazer aqui? Racionalização. Então, vamos multiplicar numerador e denominador por raiz cúbica por raiz cúbica x. Como é que você sabe quando não é raiz quadrada? Você faz a diferença, ó. 3 desses dois expoentes, ó. 3 menos 2 dá 1. Então, o fator racionalizante repete a raiz, repete a base e o novo expoente. Então, implica que o nosso m ao quadrado, vai nos dar, multiplicando numeradores e denominadores, então, nós vamos ter esse por esse, então, dá raiz cúbica de x, menos esse por esse, sobra x. Simplesmente sobra x. Essa raiz cúbica de x2 por raiz cúbica de x, fica x. Pronto. Isso aqui nos dá o valor de m ao quadrado. Mas eu preciso calcular 1 mais m ao quadrado. Então, nós vamos calcular, vai facilitar um pouquinho. Primeiro, nós vamos calcular 1 mais m ao quadrado. Depois, extrair a raiz. 1 mais m ao quadrado. Então, 1 mais o m ao quadrado é raiz cúbica de x menos x dividido por x. 1 mais m ao quadrado, tirando o mínimo. Então, vai ficar x mais raiz cúbica de x menos x sobre x.
Simplificando um pouco, fazendo um pituzinho aqui. Então, essa expressão vai nos dar raiz cúbica de x sobre x. Raiz cúbica de x sobre x. O que que nós temos agora? Nós queremos 1 mais m ao quadrado. Então, raiz, agora nós vamos começar a resolver a questão. 1 mais m ao quadrado. Então, isso aqui vai dar raiz cúbica de x sobre x. O que que nós vamos ter em cima? Nós vamos ter raiz cúbica, e não é o quadrado, então vai ficar raiz sexta de x sobre raiz quadrada de x. Vamos reduzir, isso aqui é o mesmo, ó, transformar em potência, fica mais fácil de trabalhar. Então, essa expressão passa a ser x elevado a 1/6 sobre x elevado a meio. Você pega o expoente e divide pelo índice. Pega o expoente e divide pelo índice. Divisão de potência de mesma base, então vai dar 1/6 menos 1/2. Reduz ao mesmo denominador comum, que é 6 por 6 dá 1. 6 por 2 dá 3. Então, isso aqui fica x elevado a menos 2/6. Simplificando, então, eu tenho menos, por 2 dá 1, por 2 dá 3. Então, dá menos 1/3. Então, fica x elevado a menos 1/3. Essa expressão, o nosso amigo está dizendo que é x elevado a p. Então, por conclusão rápida, prática, o nosso p é igual a menos 1/3. Então, conclusão, o nosso p é igual a menos 1/3. Se ele pedir o valor de p, então está aqui o valor de p. Então, a 59, o item correto é A. Então, P é menos 1/3. Veja a próxima. A questão de número 60, a gente trabalha um pouquinho potenciação. Pode se envolver raiz, vai depender do conhecimento de cada um, do aprofundamento. O que que nós temos aqui? Eu quero o valor dessa expressão, que é dado por 9 elevado a 3/2, 32 elevado a 0,8. Então, ó, a nossa expressão, eu tenho 9 elevado a 3/2 mais, 9 elevado a 3/2 mais 32 elevado a 0,8. Então, nós podemos trabalhar assim. Então, a minha expressão 9, eu posso escrever 3 ao quadrado. Continua elevado a 3/2. 9, posso escrever 3 ao quadrado. Mais, para ganhar um pouco, 32, se eu fatorar, vai dar 2 à quinta. 0,8. Ó, 0,8. Posso deixar 0,8 aqui. Uma maneira de resolver. Existem outras maneiras. Então, certo? Numa operação potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes.
conserva a base e multiplica os expoentes. Então, essa expressão daqui já dá para nos livrarmos desse 3, desse 2. Aí vai ficar 3 a terceira, mais 5 vezes 0,8, tá certo? 5 vezes 0,8, ó, 0,8 vezes 5. 5 vezes 8, 40. Uma casa decimal. Então, fica 2 elevado a 4. Então, nós temos aqui simplesmente potência. Então, minha expressão, 3 a terceira dá 27. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Mais 2 a 4. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 2 a 4 é 16. Então, a nossa expressão vai nos dar exatamente 13, 3, 4. Então, a nossa expressão é igual a 43. Então, 43. Vamos checar o gabarito. O gabarito está no item A, que é 43. Ok? Essa foi a parte de exercícios. Vamos ver um pouquinho de teoria para relaxar. Tá aqui. Então, nós vamos falar agora sobre a função exponencial, que diz assim: toda função de E em R, dos reais, definido por f de x a elevado a x, com A real, certo? O A sendo maior do que Z é diferente de 1, o A real, mas ele satisfaz as condições, ele tem que ser positivo, diferente de 1, e o expoente é real. É denominado função exponencial de base A. Então, eu tenho a função f de x igual a elevado a x. Observando o sinal do A, primeiro caso, se o A for positivo, a função é crescente. Então, A positivo, então a função ela é crescente. Se A for positivo, a função ela é crescente. Eu tenho domínios reais, domínio, lembre, domínio, eu estou falando de x, domínio, eu estou falando de x, e a imagem, eu estou falando de y. Se você observar, essa função, ela não atravessa, ela não passa, no caso aqui, abaixo do eixo do x. Ela está sempre acima do x. Então, eu tenho, no caso, uma função crescente. Então, eu tenho a função que é f de x igual a 2 elevado a x. Quem é que faz o papel de A? Igual a 2. Como construir um gráfico de uma função bem simplesinha? Então, vamos atribuir valores x e f de x. Então, menos 1, 0 e 1. Tá bom demais. Dá para a gente ter uma ideia qual é o comportamento do gráfico. X igual a menos 1. F de menos 1 é igual a 2 a menos 1. Potência com expoente negativo. Transforma numa fração em que o denominador é a potência com expoente positivo. X igual a 0. Então, meu f de 0 é igual a 2 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0, desde que a base seja diferente de 0, isso é igual a 1. Se nós pegarmos x igual a 1, então eu tenho o f de 1 é igual a 2 elevado a 1.
é igual a 2. Então, vamos completar meio, 1 e 2. Então, vamos, aqui é x, aqui é y. Os valores que nós atribuímos foram menos 1, 0 e 1. Então, eu tenho 1, tenho 2, 1 e 2. E temos meio. Vamos marcar os pontos. Menos 1 e meio. Então, nós temos aqui. Menos 1 e meio. 0 e 1. Então, nós temos esse ponto. 1 e 2. Então, nós temos... Então, 1 e 2. Pronto. Então, eu tenho agora... Vamos ligar os pontos. Então, nós vamos ligar os pontos. Então, a função, ela tem esse comportamento. Pronto. Beleza. Observem que o domínio dessa função é os reais. Como assim? Você pode atribuir qualquer valor para x. Mas, olhando para essa função, a imagem que é em relação a y, o gráfico ele não passa do eixo do x. Então, a imagem é os reais, tá certo? Que a gente chama reais positivo, excluindo, né? Lógico, excluindo quem? O zero. Então, simplesmente reais positivo. Então, R asterisco mais. Segundo caso. Então, nós temos aqui a função com o A variando entre 0 e 1. Então, a função ela é decrescente. Então, observem que ela vai decrescendo. Então, trata de uma função decrescente. O domínio da função é os reais e a imagem é os reais positivos. Certo? Então, na realidade, o que ele está alertando? Que nas condições o A elevado a x, esse resultado sempre será positivo. Que condições pacíficas? O A maior do que 0 e A diferente de 1. Qualquer que seja x pertencente aos reais. Então, qualquer que seja x pertencente aos reais, então nós temos sempre um valor positivo. Jamais será 0, jamais será negativo. Então, eu tenho um exemplo aqui da função g de x. 1/5 elevado a x. Então, vamos observar o gráfico dessa função. X, g de x. Então, menos 1, 0 e 1. Valores para facilitar a interpretação da questão. Se x for igual a menos 1, g de menos 1 vai ser igual a 1/5 elevado a menos 1, que dá igual a 5. Se x for igual a 0, então nós temos g de 0, então eu tenho 1/5 elevado a 0, qualquer número elevado a 0, desde que a base seja diferente de 0, isso é igual a 1. X igual a 1 implica que g de 1 é igual a 1/5 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele próprio, então 1/5. Então, completando a tabela, nós temos 5, nós temos 1 e temos 1/5. Então, o nosso gráfico
x, y, 0, 1 e 2. Então, aqui nós temos o 5, nós temos o 1 e nós temos 1/5. É só uma ideia. Pronto. Então, vamos marcar os pontos. Menos 1, que é menos 1, que é 1. Então, menos 1 vai para 5. Menos 1, nós vamos para o 5. 0, nós vamos para 1. O 1, nós vamos para 1/5. Então, esse gráfico, certo? Então, esse gráfico vai ser isso aqui. Ligar os pontos, pronto. Se você observar, trata-se de uma função decrescente. Trata de uma função decrescente. O domínio dessa função é os reais. Por que o domínio é os reais? Porque eu posso atribuir qualquer valor para x. Sempre nós vamos ter esse resultado. A imagem é o resultado. O resultado de uma função exponencial, 1/5 elevado a x, jamais vai ser 0, jamais vai ser negativo. Então, a imagem é os reais positivos. Observação. Dos gráficos anteriores, observamos que deixa eu colocar os dois gráficos aqui para a gente ter uma ideia, para a gente analisar isso. Os dois gráficos. Então, nós temos dois gráficos. Nós temos esse e nós temos esse aqui. Isso aqui é o x, isso aqui é o y. Isso aqui é o x, isso aqui é o y. Então, vamos lá. 0, 0. Dos gráficos anteriores, observamos que eles nunca tocam o eixo horizontal. Eixo horizontal é o eixo do x. Ou seja, não possui raízes. O que quer dizer? Só tem raiz quando corta o eixo do x. Pronto. Eles cortam o eixo vertical no ponto 0 e 1. Ele corta o eixo vertical no ponto 0 e 1. Então, o x é 0, o y é 1. Os valores de y são sempre positivos. Potência de base positiva, ela é positiva. Então, a função f de x, a elevado a x, que é exponencial, ela tem sempre essas características. Ok. Essa teoria. Agora, vamos trabalhar um pouquinho exercício. Exercitar. Resolva essa equação. Então, como é que eu vou trabalhar um pouquinho essa? Primeiro passo. O que nós vamos tentar? Trabalhar essa expressão, né? Trabalhar esse lado e trabalhar esse lado aqui para ver o que nós vamos ter. Ora, eu posso extrair essa raiz e depois extrair essa, assim como. Então, eu tenho raiz de 3 elevado a x, raiz de 3 elevado a 2x. Isso é igual a 1 sobre 27.
Mais 27, eu já posso escrever 3A terceira. 27, já posso escrever 3A terceira. Mas pacífico, um detalhe pacífico. Eu poderia, né? Podemos sem problema nenhum, eu posso escrever isso aqui em potência. Ó, 3 elevado a x sobre 2. Vezes 3. Aqui não é 2, aqui não é 2, então fica 2x sobre 4. 2 vezes 2, 4. Então, 2x sobre 4. E aqui, fazer o deslocamento. 2 elevado a menos 3. Conserva a base e somos expoentes. X sobre 2, aqui, ó, x sobre 2, mais simplificando, dá x sobre 2. Isso é igual a 3 a menos 3. Conserva a base, somos expoentes. Então, se eu somar, vai ficar 2x sobre 2. Isso é igual a 3 a menos 3. 3 elevado a x. Simplifica, ó. Eu posso simplificar. Aí fica 3 elevado a x. Aí eu fico com 3 elevado a menos 3. Bases iguais implica expoentes iguais. Então, x é igual a quem? X é igual a menos 3. Então, esse era o valor de x. Pacífico. Um detalhe. Eu já poderia ter cortado esse 2 com esse 2? Poderia. Ó, eu faço no geral, mas você poderia ter feito 3 elevado a x. E aqui, ó, cortando esse com esse, então ficaria 3 elevado a x. Aí ficaria 3 elevado a 2x. Aí podia cancelar. Aí ficaria quem? 3 elevado a x. Então tá aqui. Eu fiz dessa maneira só para relembrar os conceitos. Não é para complicar a questão. Só para relembrar. E aí, de parabéns se você ver essa saída. É isso que eu gosto. É isso que nós queremos. É que você, na hora que olhar a questão, tenha uma melhor saída, um melhor caminho para não perder tempo. Até a próxima.